は海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel, estou aqui com meu parceiro Isaac. E aí galera? E hoje nós vamos falar do capítulo 1042, Vencedores não precisam de eufemismos. E galera, esse capítulo tá sensacional, principalmente o final dele, onde nós vamos ter aí mais um reforço pro Vasco, mas antes disso tem uma série de coisas que nós queremos falar com vocês a partir de agora. Então sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. E após o agente da CP0 receber aquela ligação de outro agente da CP0 que as ordens foram pra atacar o Luffy do Chapéu de Palha, e a gente viu também que o Drake tinha escutado isso, e ele falou que não ia ficar por isso mesmo, ele ia atacar o membro. E aqui a gente vê que Drake conseguiu atravessar sua espada no membro da CP0, e ele pergunta o motivo de ter feito isso. Pra gente ficou um pouco confuso essa pergunta, porque não é como se Drake fosse um aliado dele. E ele diz que aquela é a sua justiça. E sabemos que em One Piece existem vários tipos de justiça, e na verdade isso varia de personagem para personagem. Já vimos a do Doflamingo, que ele acredita que quem está no topo é a verdadeira justiça, e já vimos também a do Luffy, que para ele é simplesmente a liberdade. E aqui no caso do Drake pode ser a busca de eliminar o lado ruim do governo, já que ele é um membro da SWORD, um soldado da marinha que faz missões sem a própria instituição saber, porque a marinha não é de toda boa como nós sabemos. Então a gente já tem aqui uma base muito boa pro Oda trabalhar, mas logo em seguida a gente vê que o membro da Cyberpol finaliza ele novamente com seu Shigan, e isso sinceramente é bem decepcionante. O que o Drake fez aqui em Onigashima, além de apanhar. Ele que parecia ser um personagem tão promissor naquele capítulo que é um dos melhores de Onigashima, chamado O Soldado Solitário, acabou nem mesmo impedindo o agente de chegar lá em Kaido, mesmo tendo em seu corpo uma espada atravessada. Ele ainda teve forças para subir até lá. Então a gente até para um pouco para pensar, ainda existe papel pro Drake aqui em Onigashima? Mas antes de falar sobre isso, a gente quer ler aqui para vocês o que o Oda falou no SBS 78 sobre o Drake. O seu pai, Barrows, era um oficial da marinha e Drake admirava isso, sonhando em se tornar um grande fuzileiro naval, assim como seu pai. No entanto, um certo dia, seu pai se transformou em um pirata e se tornou um homem terrível que abusava fisicamente até do próprio filho. Drake, que acreditava no seu pai e ainda o seguia, tinha 19 anos na época. Embora isso seja um pouco velho demais para chamá-lo de menino, ele provavelmente parecia muito jovem, enquanto estava enfraquecido com medo de seu pai. Mais tarde, fatalmente cruzou o caminho de Law, e os fuzileiros navais logo assumiram a custódia dele, levando Drake a se tornar um fuzileiro naval. É como se fosse o destino dele. E aqui o Oda, depois de contar a história do Drake, já que não vai estar na história principal, ele fala o seguinte: ex-Drake com certeza irá retornar muito interessante de agora em diante, por isso fiquem de olho nele. E sim, essa foi uma frase do Oda. E essa frase dele se tornar interessante quer dizer, claro, sobre ele ser um membro da SWORD, que aparentemente vai ficar só nisso mesmo, porque como nós vimos aqui no SBS mostrando o passado dele, já foi completamente mais interessante do que a gente viu aqui em Wano. E a gente sinceramente não sabe se ele ainda vai ter um papel aqui dentro da trama de Onigashima. Talvez uma possível revelação que ele conhece o Kobe ali no final do arco, então comentem o que vocês acham. Certo, e antes de irmos comentar sobre toda a discussão que a luta do Luffy vs Kaido causou, queríamos elogiar a coreografia das cenas de luta nesse capítulo. Sabemos que o maior destaque de One Piece não são suas grandes lutas, isso a gente deixa para animes como Hajime no Ippo e até mesmo Naruto. Aqui o grande chamariz são os personagens, as relações entre eles, ou assuntos delicados como racismo e política da forma que o Oda traz para a obra, e é claro, os grandes plot twists. Mas aqui nós tivemos uma luta extremamente bem coreografada e violenta, além disso muito brutal. Nós sentimos cada porrada dada pelo Luffy no Kaido, principalmente por já dar pra notar um certo cansaço vindo da parte dele, e sentimos também principalmente os canabos que o Luffy recebe. Mas sobre a discussão gerada por essa luta, vamos começar por aqui. De primeira tem um ponto que o Kaido diz: a trajetória do ataque é curva, considerando a natureza da borracha, isso é impossível. E aqui nós temos duas possibilidades de onde o Oda pode nos levar em relação a isso, e é sempre bom deixar claro que o Oda não tem obrigação de explicar e mostrar tudo dentro da história. Principalmente por isso existem aqui os canais do YouTube e outras pessoas de outras redes sociais que também discutem sobre o tema e acabam criando possibilidades para essa resposta. Então vamos lá. A primeira possibilidade é que vai ter sim relação com a fruta lendária que tanto se comenta após o Gorosei ter a mencionado. Apesar de que o Luffy ainda não apresentou seu despertar, essa frase de Kaido a respeito dessa propriedade é engraçada, pois de fato a borracha não faria esse movimento de mudar a trajetória em um desvio tão agressivo na forma Gear 4. E aqui nós vemos o Kaido olhando pelo lado científico e analisando a
respeito durante essa batalha. Isso é para aqueles que pensavam que ele era apenas um brutamonte que só batia e não tinha nenhum tipo de estratégia. Aqui nós vemos talvez mais um paralelo que ele tem com o Luffy, que é o de analisar o inimigo e achar suas fraquezas. Isso foi muito bom pro desenvolvimento do personagem. E o fato dele questionar exatamente a natureza da borracha nesse quadro pode ser o Oda nos dizendo que a Gomu Gomu no Mi não seja exatamente a fruta da borracha. Porque assim como aconteceu no começo de Onigashima, que foi mencionado que o Zoro poderia ter o Haki do Rei, e dezenas de capítulos depois a gente vê isso confirmado na obra, isso pode ser um famoso foreshadowing do Oda. Mas voltando a respeito da propriedade da fruta, outra coisa que a Gomu Gomu no Mi não faz é produzir fogo. E daí vem teorias como a de que a inflamação é causada pelo atrito do Haki no ar, aliado à extrema velocidade do Gear Second, que aquece o sangue. E essa lógica daria para ser utilizada também nesse desvio que a borracha faz no Gear 4, devido à grande quantidade de Haki em seu corpo. Esse aqui é o lado que imaginamos que o Luffy conseguiu ser tão criativo a ponto de burlar as leis do que é permitido na propriedade da borracha. Mas sobre o Luffy produzir fogo nesse mesmo arco, já nos foi mostrado que ele consegue o produzir sem nem mesmo usar Haki. Então é aqui que entramos na outra possibilidade. E é claro, é mais indo para o lado da fruta ser uma fruta lendária. Sabemos que a maioria das coisas que o Oda insere na obra não são em vão, ou com certeza ele dará continuidade ou apenas colocou ali e não sabe se quer mostrar esse mistério sendo revelado. Um outro exemplo recente disso é o caso do Ushimaru Shimotsuki e o que ele é do Zoro. Então se o Oda escolheu colocar essa frase vinda da boca do próprio Kaido, de que é impossível os ataques fazerem curvas, significa que tem algo aí, principalmente porque Kaido entende de frutas lendárias. Ele comeu uma e a sua filha também. E essa luta sensacional continua e nós vemos outro ponto de desenvolvimento muito bom do Kaido, que ele aprende na batalha. A gente vê que ele tá analisando o Luffy e ele vê que o Luffy usa muito a estratégia de ver o futuro para se proteger dos ataques, porque como a gente sabe, se o Luffy toma um ataque do Kaido, é muito diferente do que o Luffy acertar o Kaido, porque é o dobro da força. Então o Kaido fala que ele também consegue enxergar o futuro e além dele fazer o mesmo que o Luffy, que é de desviar dos golpes usando o futuro, ele também nessa cena, como vocês podem ver, ele consegue em sua forma dragão mudar a rota de seu pescoço, assim como o Luffy consegue mudar a rota de seu braço enquanto ele tá no Gear 4. E é engraçado porque ele fala que isso foi uma coisa impossível, ele consegue fazer a mesma coisa logo em seguida. E após isso, cara, é exatamente o que a gente falou no começo do vídeo. São páginas e páginas de coreografias muito bem adaptadas pro Oda. Ele realmente mandou muito bem aqui. É muito bom ver esse tipo de cuidado que a gente tem aqui em One Piece, principalmente aqui em Onigashima. A gente teve espaço para cada luta ser desenvolvida em um capítulo, então a gente teve muitas lutas. Mas são poucas as lutas que a gente se lembra, assim, na memória de que a coreografia realmente se sobressai, que nem Luffy contra Rob Lucy, Luffy contra Katakuri, e com certeza essa luta aqui nesse capítulo, capítulo 1042, entrou pra história aqui de One Piece de umas lutas mais legais, porque além da coreografia ser muito boa, é brutal. A gente vê o Kaido mordendo o Luffy, jogando o Boro Breath, Luffy caindo de Onigashima, Luffy voltando pro domo com o Gear 4, então é uma luta muito dinâmica e a gente vê mais ou menos aqui uma luta de imperadores, né? Eu acho que dá pra enxergar isso. E outro paralelo muito legal entre o Luffy e o Kaido é que ambos ficam mudando de forma o tempo todo. Luffy começou com o Snake Man, aí já foi pro Bound Man. Aqui a gente também vê o Kaido indo da forma híbrida pra forma dragão, pra forma meio híbrida dragão, não sei se deu pra entender, mas ele varia muito as formas, e isso é outra coisa muito interessante nesses dois adversários. Dá pra ver que eles estão se respeitando muito e ambos estão aprendendo nessa batalha. A gente vê o Kaido usando ataques que o Luffy usa, o Luffy aprendendo com o Kaido a usar o Haki do Rei avançado, então essa luta aqui tá sensacional. E aqui a gente gostaria de entrar em um ponto que talvez seja meio forçado caso aconteça, então a gente queria a opinião de vocês sobre esse pensamento que a gente vai falar agora. Luffy no capítulo passado disse que sua forma Snake Man era a sua última forma em Gear 4, e aqui já vemos que ele troca sua forma e vai para Bound Man, e novamente ele disse que essa será a sua última carta na manga. Não foi exatamente com essas palavras, mas pelo cansaço que ele está no momento, realmente essa é a sua última forma. Se ele se desfazer, se ele deixar o ar sair, com certeza ele vai perder essa batalha. Então isso levanta uma dúvida: se ele já está no seu limite, se ele mesmo disse que essa seria a sua última forma, como caberia aqui um possível Gear 5 ou uma nova forma Gear 4? Obviamente, ele não conseguiria, a não ser que o Chopper desse aquele remédio, o mesmo remédio que ele deu pro Zoro, para o Luffy, e assim recuperaria toda a sua força. E a gente nesse caso não gostaria tanto que isso acontecesse, mas admitimos que seria uma saída de roteiro bem fraca na nossa opinião. E por isso talvez acabe não sendo um Gear 5 e nenhuma outra forma do Gear 4, e sim um despertar, que assim ele não precisaria usar tanto hack como ele usa nessas formas. E caberia até com o que o Gorosei falou, que eles estão em busca de uma fruta que tem um despertar, e até o momento a gente não viu esse despertar do Luffy.
Então já que estamos falando dessa última forma, vamos falar logo sobre essa queda do Luffy, em mais uma cena brutal que lembrou o último ataque que Katakuri e Luffy se dão no final da luta em Holy Cake, porque ambos dão o máximo de si, e aqui nós vemos o Oda quebrando esse padrão, de que todo personagem vai ter um X1 justo e vencer sua luta como vem acontecendo em todo Onigashima, de maneiras até bem óbvias e sem plot twists muito interessantes. E aqui nós vemos a quarta derrota de Luffy, após o membro da CP0 chegar nele e distraí-lo, e Kaido o finaliza. Fala aí, quem estava esperando uma quarta derrota do Luffy contra o Kaido? Apesar de ter sido em uma trapaça, nós estamos vendo um anime de pirata, então esse tipo de cena deveria ser mais comum do que é, então de fato foi uma derrota. E cara, apesar de Kaido ser quem ele é, pode-se dizer que ele tem um pingo de honra. Ele guarda toda a luta contra Oden até hoje, e as memórias desse evento ainda fazem sua cicatriz doer. Então cometer esse ato covarde, mesmo que não tenha sido proposital, de atacar seu oponente desatento novamente, o machucou profundamente, e o Oda fez questão de desenhar isso da melhor maneira possível. Onigashima com certeza não entra nos top 5 melhores arcos de One Piece, mas aqui esse capítulo 1042 talvez foi um dos melhores, porque a gente sentiu cada página, nós sentimos os socos, sentimos a troca de frases e de crenças que cada um tem ali, e nós sentimos o sentimento de decepção aqui no final com Kaido. Então nós batemos palmas aqui pro que talvez possa ter sido o melhor capítulo dessa guerra, e já dá pra entrar em discussão pra saber se é mesmo. E cara, coitado desse membro da CP0. Resta saber se Kaido irá continuar respeitando a batalha e esperará Luffy se levantar ou dará fim a isso. E nós acreditamos fortemente na primeira possibilidade. Inclusive esse finalzinho de batalha me lembrou até mesmo a luta contra o Katakuri e acredito que lembrou a todos vocês. Quando a irmãzinha do Katakuri interfere na batalha e ele mesmo fura sua barriga. Quem sabe o Oda possa fazer algo parecido aqui e deixar o Kaido entre aspas no mesmo nível de machucados que Luffy. Aí sim vai começar uma luta justa e com certeza nós veremos uma nova técnica do Luffy, porque o Gear 4 finalmente acabou. E o Luffy fez questão de salientar neste e no capítulo anterior em várias vezes que este era o último Gear 4 que ele iria usar. E com certeza ele não vai derrotar o Kaido com Gear Second. Estamos extremamente ansiosos para os capítulos que se seguem. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de comentar aí embaixo tudo o que vocês acharam desse capítulo e o que vocês esperam que vai acontecer com o Luffy e o Kaido no próximo. Deixe seu like se vocês gostaram desse vídeo. Inscrevam-se se vocês ainda não são inscritos no canal. Nós sempre trazemos teorias e vídeos de capítulos de One Piece, e uma das melhores partes desse capítulo foi que nós não tivemos a mensagem que não haverá capítulo semana que vem, e então aguardem que vai ter vídeo do Supernovas nesse próximo final de semana. E é isso, galera, valeu! Valeu, galera, até a próxima.